Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente no nosso CM Podcast. E hoje o podcast está diferente. Hoje nós temos um host e convidadas. Eu vou falar daqui a pouco sobre essas convidadas, mas hoje eu vou apresentar o nosso host, que é uma pessoa especial, óbvio, porque é meu irmão, e ele que coordena aqui o escritório na parte jurídica nossa. E eu chamei porque hoje o assunto é muito importante para você que vai comprar uma casa, vai vender uma casa, vai alugar um imóvel. E a gente vai falar muito sobre assuntos bem polêmicos e complexos aqui. Mas hoje, então, quero primeiro agradecer, Gabriel. Muito obrigado por fazer parte hoje, né? Dividir comigo essa tarefa de perguntar e de questionar pessoas. Eu que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, para a gente poder apresentar as nossas convidadas. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Gabriel, como o Vilmar falou, sou irmão dele, trabalho no escritório, fico na parte de coordenação aqui da equipe e advogo aparentemente já tem uns 10 anos, né, mais ou menos, quase que eu já me formei. E espero poder colaborar aqui com a conversa de hoje e fico muito feliz e grato pelo convite e a participação. Vamos lá, vamos lá. E agora eu vou apresentar para vocês as convidadas. Olha, quando o assunto é compra de imóvel ou alocação de imóvel, venda de terreno, você precisa entender que falta de conhecimento pode jogar você em uma grande roubada. Comprar o imóvel sem ter um corretor de confiança do seu lado, você pode se enfiar em algo que, às vezes, é um prejuízo que não tem volta. Comprar o imóvel de forma errada, com documentação errada, ou de pessoas que têm a índole duvidosa. O corretor vai te auxiliar em tudo isso. E eu estou falando hoje com duas corretoras especialistas na venda no Grande ABC Paulista. A região hoje que tem um crescimento exponencial em apartamentos, casas e sobrados. Por isso o mercado está tão aquecido aqui nessa área. E por isso eu vou falar com essas pessoas que vão dizer para você hoje como que você deve ter a cautela, como faz, e o que você deve fazer de fato para conseguir comprar um imóvel com a qualidade necessária, com os sonhos que você tem e principalmente com a segurança que você precisa. Hoje eu estou falando com a Dani e com a Rosa. Calma, você vai entender o porquê eu estou falando, que é tão importante ouvi-las para fazer a compra do seu imóvel. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Rosa? Tudo bem. Como fui muito bem apresentada, né? Eu sou a Dani, corretora de imóveis há 10 anos, nesse segmento maravilhoso que nós, na realidade, vendemos sonhos, né? A realização, né? Em satisfazer os desejos, né? Dos nossos clientes. E, sem sombra de dúvidas, a área da corretagem é um campo aberto, né? Para milhares de pessoas. Basta ter o querer, né? De vencer, porque nada é fácil, né? Mas com persistência, com garra, com determinação, a gente consegue vencer qualquer coisa. E o que eu mais sei fazer é vender. Então, na minha vida, se você me perguntar o que você fazia antes de ser corretora de imóveis, eu vendia. Então, todo mundo hoje vende alguma coisa, né, na vida. E eu sou muito grata por ter essa profissão, né, e pelos meus clientes, né, porque é através deles que a gente consegue mostrar o nosso trabalho hoje no mercado. É um mercado amplo, né, e primeiramente a credibilidade que você tem que ter, né, para poder atender a demanda. Que é grande, não é isso, Rosa? Isso mesmo. Gente, eu tô muito feliz aqui como a Dani. Eu tenho 9 anos, um ano a menos, né? Mas bem proveitoso. Vim da área de móveis, que era móveis planejado. Migrei gradativamente para a área de corretagem, mas sou muito feliz. Trabalho todos os dias, mais focado no plantão, né? A minha parte é mais assim, plantão mesmo. Faço nos prédios aqui em Santo André, no ABC Paulista. E como a Dani mesmo falou, né? Corretagem nada mais é do que uma venda contínua. E assim, né, gente? Eu vou fazer já algumas colocações, né, Gabriel? A gente poder pontuar. Nós temos uma certa expertise na área, porque nosso pai, né, tem uma construtora há 25 anos, trabalha com empreendimentos imobiliários, constrói esses apartamentos em condomínios que, para quem não é do ABC, quem não é aqui de Santo André, talvez não tenha a dimensão, mas já falamos muito sobre isso aqui. São esses prédios de 100 condomínios, que tem 6, 8, 10, 12 apartamentos, que é uma figura muito próxima só de Santo André. A gente não tem isso em outras cidades. E a gente tem essa dimensão de o que é a venda de um imóvel, como é que funciona isso, né? E eu já gostaria de começar isso com vocês hoje, né? Esse público aqui da ABC Paulista,
para que a gente possa dimensionar. Esses predinhos hoje, que para quem vocês começaram há 10 anos atrás, né, 9, 10 anos atrás, é o público que mais tem vendido hoje esse tipo de empreendimento, esses apartamentos? É o que tem a maior procura, de fato? Na opinião de vocês? Na verdade, se você quiser... Então, hoje, atualmente mesmo, é um público que tem muita procura, porque o preço, né, é um preço acessível, né, que há 2 anos atrás ele estava em torno de 250 mil, hoje já subiu, a gente consegue encontrar até 500 mil, só que ainda é um público que atende bastante, tipo assim, como que eu posso explicar? A maioria das pessoas hoje que procuram imóveis para comprar na região do ABC e principalmente Santo André, elas vêm muito para esse estilo, sem condomínio. Mas devido a essa taxa, né, que não tem no imóvel, que é o sem condomínio, gera uma taxa mensal e acaba que as pessoas ficam mais interessadas devido à manutenção, porque fica uma parcela mais em conta, a facilidade de aprovação. É por isso que tem esse público que ele se encanta mais e também pelo formato, né? É um prédio que tem até 8 só moradores. Sim. E é isso, as pessoas gostam muito desse estilo aqui em Santo André, que também tem alguns, acho que São Caetano tem alguns também que já tem, sem condomínio. Essa febre mais aqui, né, Gabriel? Exato, é Santo mais em André. Santo André que a gente vê esse tipo E é de bom também empreendimento. a questão de elevador, né? Então, anteriormente até tinha alguns prédios, até hoje, agora tem as leis, né? Então, com o elevador, você vê a flexibilidade, né? Que a pessoa vai ter essas pessoas mais idosas que não quer muita gente num empreendimento, né? Várias torres. Então, vai ter um prédio ali, tranquilidade. Esse predinho, de fato, né, para as pessoas entenderem, é um público muito, muito específico que tem procurado, porque não tem aquela taxa de condomínio, né? Você tá falando isso aí hoje. Por exemplo, vou pagar 700 pau por mês de condomínio para ter um apartamento. Aí a pessoa, vou para uma casa, mas aí fica com medo da segurança, né, Gabriel? Exato. Eu quero ir para um apartamento. Então, ela tem esse misto do apartamento que tem 6 moradores a mais, ou 7 moradores a mais. Então, tem aquela segurança daquelas pessoas morando junto ali. Não tem aquela torre com 70, 80 apartamentos morando junto. E não tem um condomínio de 700, 800 reais por mês, todos os meses, mensal. Exatamente. Então, às vezes, a procura vem aí de custo-benefício, né, gente? Porque, assim, o preço, na verdade, até para incluir na parcela, ela falou, pô, vou comprar um apartamento, vou ter que incluir na parcela mais o condomínio de 700 reais e não vou conseguir pagar. Exatamente. Ele tem uma redução aí disso aí hoje. Exato. Então, hoje, eu acho que a maior procura, de fato, então, é esse público para esses apartamentos sem condomínios, por causa disso, né? Sim. Exato. E a gente já vê também que nesses empreendimentos, assim, sem condomínio, eles já estão começando a adotar coisas de torres, né, multifamiliares, né, como, por exemplo, Área Gourmet. Tem empreendimentos sem condomínio também, que tem até piscina. Uma coisa que não tem é uma portaria monitorada por 24 horas, né? Que isso ainda não é algo que os empreendimentos sem condomínio trouxeram, porque não faria sentido, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa de que uma torre, pro pessoal que não entende, porque isso é muito específico aqui de Santo André, né? O que acontece mais em Santo André. É uma torre com uma quantidade menor de apartamento que não tem uma portaria 24 horas monitorada. Basicamente é isso. E eu acho que tem essa dimensão, né? Legal para as pessoas poderem aproveitar. O preço diferenciado, porque quando a gente vai para o apartamento aqui, por exemplo, desse sem condomínio, que são, sei lá, 80 metros quadrados, uma cobertura, por exemplo. Se você vai para uma cobertura com 80 metros quadrados numa torre, você vai pagar 1.200.000, 1.300.000, né? Daí é mais. Aí, nesse você vai pagar 500 mil, 550 mil. O condomínio. né? Condomínio, Um exatamente. apartamento desse aí chega a custar, sei lá, 1.500 reais por mês. Acho até mais, hein, Rosa? Porque você Mais. pensa bem, há sei lá quantos anos atrás eu morava em apartamento ali na Vila Assunção, não era um apartamento cobertura, era um apartamento pequeno, né? Teoricamente, já há 10 anos atrás, nós estamos falando de 750 reais. Você imagina hoje, né? De Hoje. condomínio. Então, hoje você vai fazer uma cobertura, por exemplo, de 80 metros quadrados, num lugar, numa torre, você está falando hoje de pagamento de 1.700, 2.000 reais de condomínio. Claro, você tem toda uma dimensão, né? Sim. Parquinho, não sei o quê, mas usar de verdade. E é a reclamação de todo mundo que mora em prédio, né? Não uso nada daqui, Não. Sim. pago 2.000 reais, não uso a piscina, nunca usei a piscina. Eu mesmo, lá no prédio, pra vocês terem noção, eu morei 1 ano e pouco nesse prédio na Vila Assunção. Se eu usei a piscina 2 vezes, foi muito, assim. Acho que foi porque foram convidados ainda que apareceram lá dos meus primos e a gente acabou indo na piscina. Mas não usa. E era 700 pau usando e assim, 700 reais pra quem vai comprar um apartamento faz uma diferença enorme no pagamento da prestação, né? Com Sim. certeza. A média hoje de parcela de um financiamento fica em torno de R$2.000, R$2.500 reais. Aí você imagina, uma pessoa paga uma parcela mensal, R$2.500 reais, mais R$700 reais, que é um
condomínio é um valor fixo, né? Uhum. E ele aumenta quando a pessoa faz um rateio de pintura na torre. sempre tem, né? Que sempre Sempre haverá. Uhum. Então, as pessoas, por isso que elas se encantam muito com um apartamento sem condomínio. Porque ele gera menor custo mesmo, e é real. Caixinha de No dia a limpeza, dia. né? Exato. Uhum. Acaba- É um rateio de limpeza que as pessoas fazem, né? Sim, Hoje, e não tem esse custo real, gigantesco que as pessoas têm sim. nos outros empreendimentos. Agora, gostaria de avançar com vocês para uma questão assim. Vocês falaram que vieram de outras áreas. Antes da gente poder falar aqui, né, no nosso bate-papo Aham. anterior, começar aqui o nosso programa, você veio do marketing multinível, né? Isso. Que é venda. Que é venda do também, é jeito. relacionamento. E você Exato. veio da área De móveis de planejados. que também é venda. Que é vendas. Né? E agora, pensando nesse formato, eu vim de vendas. Qual que é a diferença de vender determinada coisa e vender o imóvel? Existe uma diferença nisso? Pode falar. Vamos lá. Rony. A venda, ela é única, né? Uma coisa é eu vender essa taça, uma coisa é eu vender um imóvel. Claro que tem diferença, né? A taça, mas a forma de eu tratar o cliente vai ser a mesma. O que vai mudar vai ser o poder aquisitivo daquela pessoa, né? De eu vender um apartamento ou uma taça. Mas eu vou mostrar que essa taça, ela é muito bonita, que ela tem um formato maravilhoso. Então, às vezes, já aconteceu com vocês, de vocês em determinado lugar, chegar lá, você não tem a pretensão nenhuma de comprar aquele produto, e você chegar lá, o vendedor foi tão bom, que você levou o produto, aí quando chega em casa, você fala, rapaz, por que eu comprei isso aí? Tipo, sem intenção nenhuma de Exato. comprar, Aí ele você te justifica, né? convenceu, Mas eu fui bem atendido, sabe? né? E Valeu a mostrar pena. a qualidade do produto, né? E o imóvel não, é diferente. Mesmo a venda sendo igual para todas os produtos. Não, é aquilo, você vai comprar o sonho. Né? Uhum. A pessoa tá indo ali comprar a realização da casa própria, o desejo dela é ter um imóvel, ela vem pagando aluguel há um determinado tempo. Uhum. Então, ela não tá comprando qualquer coisa. Né? Então, por isso que você tem que ser um profissional que, poxa, que passe transparência para aquele cliente, né? Que entenda e se coloque no lugar dele, porque você está vendendo sonhos. Exato. Então, parte daí a venda, mesmo sendo única, ela tem esse diferencial de acordo com o produto. Né? No móveis também? Era assim? Eu senti uma boa diferença. Sentiu? Senti, porque, tipo assim, nos móveis planejados é um produto mais em conta, quando você se compara com um apartamento, uma casa, né? E o mais diferencial que eu percebi mesmo foi o planejamento. Porque quando você vai atender um cliente que vai comprar uma casa, um apartamento, são pessoas que já vêm com planejamento. Ela já tem um fundo de garantia, já guardou um dinheiro, ou até mesmo comprou um carro com a intenção de, no futuro, dar aquele carro como entrada. Então, são clientes que eu percebi que, tipo assim, você pode investir nele como venda, porque é uma pessoa que você vai abordar, você vai trabalhar a venda, mas eles estão planejando. O dos móveis, não. Como era um valor de menor valor, né? Já passava no cartão de crédito, recebia cheques. Eu percebi essa diferença entre os dois. Mas é como a Dani falou, o atendimento, né? Nunca vai deixar de ser o diferencial numa venda, né? Que os clientes até falam às vezes, eu voltei porque eu gostei do seu atendimento, mas também eles voltaram porque eles amaram o imóvel. Isso mesmo. A gente percebe isso, mas o atendimento faz uma diferença sim. A venda não para, né, em você. Eu costumo falar, eu vendo, a gente faz o pós-venda também, né? Uhum. Porque a pessoa que compra um imóvel com você, a venda não acabou nela. É através dela que vai vir outros clientes, né? Igual ela isso falou. mesmo. Então, é fantástico você realizar sonhos, né? E ter à frente uma grande empresa com credibilidade, profissionais por trás de tudo isso. Não só é o certeza. vendedor que faz a venda, Não é o né? corretor. Tem uma logística Tem muita de gente profissionais, envolvida, né? Tem o que construiu, tem a parte jurídica, tem tanta gente envolvida, só que é uma junção, uma engrenagem. Uhum. Não, é uma coisa bem interessante, né? Hoje, por exemplo, o Gabriel que cuida aqui da parte jurídica pra gente, né? Então, a gente fala muito disso, né, Gabriel? Dessa questão jurídica. Um erro cometido nessa compra, de não ter analisado, né? Que você tá falando aqui da questão da parte jurídica, pra chegar nesse ponto, pode acarretar um problema gigantesco em tudo, né? Não olhou um documento de forma correta, não analisou uma coisa de forma correta, que eu falei exatamente isso pra vocês no começo do programa. Você não ter alguém pra poder te auxiliar nessa compra, como a Dani falou, é um sonho. Só que pode se tornar um pesadelo. Pesadelo, né? verdade. Exato, Porque- é um investimento de uma vida inteira, né? Muitas das vezes, né? A pessoa ela A pessoa investe o juntou o patrimônio dinheiro, né? inteiro dela, né? É o tudo dele, é né? É o tudo. Que nem a Rosa falou, a pessoa se planeja anos da vida, junta dinheiro, junta FGTS, guarda dinheiro, aí compra carro, aí planeja, aí sai com a família pra procurar um imóvel, faz aquele sonho, faz aquela expectativa,
Então imagina que tudo isso, as pessoas às vezes perdendo aquilo que ela juntou, ela não vai ter mais chance de recuperar, Exatamente. né? Não. E fazer de Não vai ter mais novo aquele tempo, né? Porque patrimônio para poder levou fazer. tanto tempo pra juntar tudo aquilo, por isso que ela tem que pensar bem onde ela vai comprar, quem vai analisar os documentos. É. Exato. E o Gabriel tem passado muito por isso, né, Gabriel? Com a gente aqui no Sim, escritório, né? Sim. De pessoas, assim, de empresas que a gente acaba advogando para pessoas que compraram apartamentos, de construtores que não conseguiram entregar, que não conseguiram dar continuidade. E a pessoa, assim, deu a entrada, os 100 mil que tinha, sabe? E aí a empresa falha. Não, desaparece, o construtor desaparece. E o que faz? Não tem mais como achar os 100 mil depois, sabe? Aí você entra com a ação judicial, tem já mais 50 ações judiciais contra aquele construtor. Todo mundo querendo a mesma coisa. Então, assim, essa dificuldade das pessoas entenderem que isso se trata de um sonho, né? Que as pessoas têm que tomar um cuidado para puxar o histórico da construtora, É mesmo? o histórico do corretor, Sim. né? É mesmo? Porque o corretor também responde junto nesse problema todo, Demais. né? Não é só um carimbador, né? Pega aqui, É. só vou apresentar só isso. Tem toda uma dinâmica de ser Sim. corretor, né? Sim. Não é só pegar aqui hoje e falar, ó, a casa é essa aqui é o comprador e só isso. Não, tem toda uma dinâmica de mostrar o melhor para aquela pessoa. Até porque às vezes não é o que ela até quer, mas às vezes não é o que ela pode ter Sim. naquele momento. É. Acontece muito isso com vocês? É a clareza do produto, né? Às vezes a pessoa chega pra você, eu quero um apartamento e tal. Por isso que a gente faz uma filtragem em nossos clientes, né? O que você procura? Qual o valor? Né? Uhum. Quanto que você Entendi. pode pagar por aquele imóvel? Então, são abordagens que são fundamentais para aquisição daquele bem. Uhum. Até não é nem perca de tempo, às vezes, quando a pessoa vai procurar vários imóveis. É porque ela quer achar algo que se enquadre nela. E às vezes não tem um profissional qualificado para mostrar, ó, você pode comprar aquele imóvel, né? Porque eu sei do que eu tô falando, eu tive casos de pessoas que às vezes não tem uma condição financeira, né, elevada, mas ela comprou, porque ela conseguiu juntar uma renda com um parente dela. Então a gente tem que saber o que tá vendendo, né? Para quem tá vendendo e saber filtrar a abordagem do cliente, Sim, né? sim. Porque ele chega que ele quer comprar. Mas às vezes o querer comprar não é questão de eu posso, mas às vezes vem um financiamento Uhum. e provavelmente se ele não tiver um score bom, né? Às vezes tá comprometida a renda dele e tem clientes que não entendem muitas vezes. Então são fatores fundamentais para o corretor entender e fazer uma venda efetiva. E nessa situação, gente, da pessoa falar assim, eu vou comprar, chega lá e aí você faz essa avaliação. Como é lidar também com essa frustração? Porque é difícil. É. Na verdade, o corretor, ele vive várias profissões durante o dia, né? Aham. Aí, nessa hora, a gente vira um psicólogo, né? Porque a gente tem que explicar pra ele que, sim, ele tem que sonhar com uma cobertura, que é o caso aqui em Santo André, que a gente tem bastante cobertura duplex pra vender, né? E ele tem muita vontade de morar numa cobertura duplex. Eu entendo e eu apoio ele Uhum. querer. Porque a Uhum. gente tem que querer almejar assim melhor. Só que aí a gente tem que ter o lado da psicologia, né? Explicar, ó, você ganha X, você tem X, Y de entrada. Juntando tudo, você, no momento, a gente tem que, né, lembrar o tempo, né? O período. Uhum. No momento, você consegue comprar esse, né? Uhum. E aí é onde a gente começa a apresentar o que cabe no orçamento dele. Sim. Mas não deixando ele desistir, Se frustrar, de né? sonhar, né? Sim. Porque ele tem que pensar o seguinte, a Dani faz a mesma coisa, que a gente começou praticamente juntos. Ele não tem que deixar de entender que ele tá saindo do aluguel, ou saindo da casa da sogra, para ir pro dele, mas daqui a 5 anos, aí sim, esse sonho dele, ele pode ir pra um sobrado, ele pode ir pra uma casa na praia, porque esse imóvel de hoje pode virar uma entrada no futuro. Exato. Trabalhando dessa investimento. forma, você... É a psicologia, Você né? cativa o cliente também, né? Porque o próximo imóvel que ele compra, quando porventura vira cobertura, ele vai te procurar, né? Com certeza. Ele foi incentivado por você. Então. É verdadeiro, né? É, isso Sim. sendo verdadeiro, numa Sim. realidade, Né? o que é tem que ser. fundamental. Porque é muito difícil, né? A gente tem entrevistado aqui pessoas e no meu dia a dia como um todo, nós estamos vendo uma questão muito importante. As pessoas, às vezes, para vender um imóvel ou para vender qualquer coisa, sobrepõem a própria ética e oferece, mente, inventa e a qualquer custo eu tenho que vender. E né? A minha visão, não sei quais são as de vocês, a minha visão não é a qualquer custo. Porque assim, como vocês não falaram, nós estamos tratando de sonhos de pessoas. Se eu a qualquer custo quero vender, aí eu enfio qualquer coisa na pessoa pra vender e tem que vender logo, daqui a 6 meses, 7 meses, ele tá enforcado com uma Exato. situação que ele não pode Exatamente. pagar. Sim.
E é Aí- rápido isso, né? É, e assim, Exato. porque ele tem lá um dinheiro pra dar entrada e ele vai e faz um financiamento que ele não aguenta e junta 3, 4 pessoas, só que assim, aquelas pessoas não vão ficar pra pagar o financiamento com ele, É. né? Desse jeito. E aí ele vai financiar, daqui a pouco ele tá com pressão de 3, 4 mil reais pra pagar e ele ganha 2. Exato. É óbvio que essa conta não vai fechar, Sim. né? Mas o corretor, assim, é um problema meu. Né? O corretor fala, o problema é dele, ele que financiou, ele que é o problema dele. Aí tem consultor que fala, não, o problema é dele. Só que se você for nessa linha de pensamento, com essa ganância de tentar vender a qualquer custo, você tem cliente ali, aquele cliente são 6 meses, É. ele vai perder aquela casa, Sim. né? Porque ele não vai aguentar pagar. Você Nossa, vai ser um trauma na vida dele. Exato. Sim. Né? Uma lembrança ruim. Uma lembrança ruim. Porque quando ele lembrar de você, você vai estar associado que ele não pagou, Exato. né? É E isso tudo. mesmo. Aí vira um negócio, uma angústia geral. E assim, todo mundo que passar por ele vai falar, aquela corretora foi uma Exatamente. desgraçada Filha da mãe. que acabou com a minha vida. Exatamente. Né? Que você vai Exato. desgringolar uma família às vezes, Claro. É. né? Com uma situação dessa. Então, Quantas assim, vezes a gente já não viu isso também? Né? aqui a situação de pessoas chegarem aqui. A gente teve um caso mesmo que a pessoa foi comprar um apartamento na Moca. Ela veio aqui pra gente pra poder tentar derrubar o leilão. Você pega a renda da pessoa, pega o apartamento que ela comprou, você fala, não bate, não fecha a ficha. Cara, ela comprou um apartamento na Moca de quase 2 milhões de reais, ganhando 5. Poxa. Mas Tem nem condição de pagar o condomínio. É. Se você for analisar. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Ela fez aquelas direto com a construtora, sabe? Parcerinha Que deu aquelas pequenininha. entradas, sei o quê. A construtora, na hora que ela vira, que você entra pro apartamento, ela vira também Sim. a chave do financiamento. E quando virou a chave do financiamento, a prestação que era 2 mil reais, que é aquela amortização, Exato. passou a ser 6 mil. Vai comer o quê? A conta não Não bateu, né? fechou A conta mais. nem O que bate. aconteceu? Perdeu o imóvel, foi pra leilão, a construtora retomou o imóvel. Só que acontece o quê? As pessoas têm que entender esse dinamismo, porque assim, se eu perguntar pra vocês, lidar com essa frustração, né? E saber pra pessoa assim, olha, calma, você vai chegar lá. Você vai conseguir comprar um imóvel hoje de 2 dormitórios e você vai chegar no de 4, que é cobertura. Mas existe um processo Sim. Sucesso. de vida pra chegar nisso, né? Exatamente. E a maioria dos corretores que eu vejo, assim, uma grande maioria que eu tenho observado, não faz isso, né? Pelo menos a que a gente conhece, né, Gabriel? Sim, sim. A maioria Exato. faz assim, são raras as que faz. A maioria que vem assim, de, né, com um monte de por aqui, que vem de imobiliárias, vem a qualquer custo, que você quer sentar. Talvez não entender que vender imóvel, igual as duas estão falando também, é totalmente diferente de você vender uma roupa ou um carro. Talvez vem com a Sim. psicologia da venda antiga e tenta tratar da mesma forma que trata a venda do imóvel, é completamente diferente, né? Talvez eu não conhecer o mercado, não conhecer o público bem que tá Verdade, vendendo. pode ser uma situação que a pessoa vem com essa. Por Com exemplo, essa filosofia. eu era vendedor de roupa numa loja. Exato. É. Aí na roupa, a pessoa comprou, não gostou, ela só descarta. Ela não vai Sim. gostar, mas tudo bem, ela descarta e já era. Como ela descarta o imóvel? Não tem Né? como. Como que ela Descartar descarta? o meu sonho, Entendeu? né? Não é E não? outra, tem a questão toda a parte financeira também, que é mais importante ainda, que são dívidas que a pessoa fica, né? Vai para leilão, Uhum. muitos casamentos já chegou até Sim. mim que se acabou devido às dívidas porque não conseguiram pagar a parcela. Aí, a princípio, a primeira coisa que eles querem fazer é se separar. Então, tipo, são várias consequências, né? Eu falo pros clientes, né? Por isso que eles têm que, não é para deixar de sonhar uma casa, num condomínio fechado, uma duplex, numa torre. Não, só saber a hora do sonho, Uhum. né? E por isso que a gente, como corretor, a gente tá mais, nada mais a gente é um intermediário de negociações. Então, como intermediário, a gente tem que tentar ao máximo orientar eles. Esse é o nosso papel. Porque chega em situações, né, bem interessantes. Porque a compra do imóvel não é só a prestação e não é só a sua entrada. Aí tem um monte de fatores. Você precisa entender que existe dentro da compra do imóvel, né? Dele, né? Uhum. Tudo. Aí, até na própria compra, você vai comprar, tem a documentação, depois tem que pagar. É, né? Sim, tem tudo isso. E a pessoa às vezes vem, eu vejo as pessoas fazer compra, fala assim, não, eu tenho, sei lá, 50 mil de entrada. E só os 50 mil, É né? verdade. Aí fala assim, eu vou comprar um imóvel de 250 mil, vou dar os 50 mil de entrada, vou financiar os 200. Tá certo, concordo, bacana. E do documento? Você tem? É. Porque depois gera um dinheiro pra pagar Sim, o documento também. Não é nada barato também. E o- Gera o- em torno de 5% Sim. do valor do imóvel. de documentação. De documentação. Aí cê- Então, cê é tá um com esse- dinheiro que você tem que ter reservado exato. fora a entrada. Exato. Então, assim, não é que a gente frustra sonhos, muito pelo contrário. É que se você tiver maduro o suficiente Sim. para entender esses posicionamentos, você vai gastar exatamente o seu tempo com a compra real. É. Senão você fala assim, eu tenho 50 mil reais, mas não tenho mais nada. Tá, você vai comprar um imóvel de quanto? Quanto que é a sua renda? Ou seja, quando você faz essa análise, não é que você vai, eu vou economizar tempo, não é isso. Você vai conseguir chegar no objetivo central, que é atingir o seu sonho, Sim. né? Eu já vi muita gente chegar aqui, fazer intermediar muita coisa, né, Rosa? A gente sentou pra ver pessoas que sentavam aqui e falavam assim, não, eu tenho 50 mil, 100 mil reais de entrada.
Perfeito. Documentação você tem? Ah, não É. tem. Então, peraí. Então você não tem 100 mil de entrada, você tem 90. Porque 10 mil provavelmente você vai gastar só com documentação. Então vamos começar a calcular isso de forma mais adequada. Né? Para até não frustrar a pessoa e você também não desgastar um processo de financiamento, desgastar uma construtora, desgastar uma equipe que não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Né? Então também as pessoas têm que entender um pouco disso, né? Que as pessoas não entendem às vezes. E já vi muita gente sair chateada, tipo, mas como assim? Eu já tenho 100 mil de entrada. Não, você tem 80, você tem Sim. 20 de documentação, que você tem que se resguardar. Você falou uma coisa interessante, eu vou já, né, pular o tema todo aqui, a gente vai chegar num ponto, como é um bate-papo, e aí depois eu quero que o Gabriel fale um pouco também sobre isso. Chegou dívida, amor pula pela janela, Rosa, nesses isso casos? Mesmo, é isso mesmo. Como? No dia a dia, né, eu atendo muito casais, né, e muitas histórias, né. Então, às vezes eu percebo muito isso, né. Às vezes, mas eu não vou comprar porque fulano comprou e se deu mal e não conseguiu pagar a parcela, entendeu? A cliente chega com essa história, só que aí, como a gente não sabe ao fundo o que aconteceu, mas normalmente, se você for entender um pouco, você percebe que o quê? Fizeram uma parcela maior, né? E não contaram que não é só aquela parcela, como o Wilmar falou. Não é só aquilo. Tem a manutenção no dia a dia, tem o IPTU, né? São coisas que você não tem como fugir, né? Você tem que manter. E quando você vê muita dívida, e aí o amor vai esfriando, né? O amor esfria quando tem dívida. E pula da janela do apartamento. É complicado, viu? Pula, O negócio é mais sério, de é qualquer mais andar. sério do que se Se imagina. for térreo, vai sair também pela janela. Né? É colocar aquilo, é aquele ditado, né? Não sei se vocês já ouviram falar, carroça na frente dos bois. Aham. Então, não oxe. funciona. Na venda do imóvel não funciona assim. Exato. Né? É Você tem verdade. que ter um cronograma, é um planejamento. Então, Planejamento. se você não tiver planejamento em tudo na sua vida, isso vale só na venda de imóveis, não. É pra sua vida mesmo. Você não vai sair daquilo. Né? Você vai rodar. Não vai chegar a lugar algum. E assim, a gente fala de um financiamento que é uma dívida que a pessoa assume por não tendo a amortização por 30 anos, né? É isso mesmo. Então é uma vida inteira, né, praticamente, né? A vida inteira, então. Tem que ter planejamento mesmo. É, É um produto... É o produto mais almejado do mercado, né? exatamente, Por mais que falou as tudo. pessoas queiram falar que é outro, mas pode ter É o certeza. produto mais almejado do mercado é esse. E o que Verdade. valoriza, né? É, Então você comprou, tá Exato. valorizado. exato. Não tem nada parecido, Dani. Não tem. Nós temos acompanhado, e eu trouxe outros especialistas aqui, né, assim, pessoas também que trabalham na área da construção civil, e a gente chegou todos no mesmo consenso. Assim, você pode investir em CDB, CDI, debêntures, você pode fazer qualquer tipo de investimento que você queira. É. Seguro e rentável igual imóvel, Não Não tem. não tem. Ainda É? não tem, é verdade. Aí, eu vou fazer um investimento assim, assim, assado. Tá, beleza. Seguro igual imóvel, que se tudo der problema, ele tá lá? Não tem. Quanto que rende o seu CDI, CDB, quer dizer, X, quanto que esse imóvel valorizou em 3 anos? 3 Y. anos, Assim, nada é parecido, né? Porque a gente chegou na conclusão, principalmente assim, a gente falou também com corretores do litoral, com a Juliana e com o Eduardo, e eles falaram uma coisa muito interessante, que na Praia Grande teve uma evolução assim gigantesca de crescimento habitacional lá. E quem conhece a Praia Grande de fato, né? Que nem eu falei ontem. Foi ontem? Gente, eu tô confuso já com essas datas. Eu falei aqui a gente conversou com o pessoal também, que fala da Praia Grande, falei com o Baena, que é jornalista e acompanha o crescimento da Praia Grande. Eu falei pra ele, Baena, eu vou na Praia Grande desde 99. A gente vai lá, né, Gabriel? Sim. Praia Grande era 1,99, Praia Grande é outra Não, hoje, né? diferente. Assim, apartamentos na Praia Grande era de 200 mil reais, hoje você só encontra a partir de 600 mil. É isso. Né? Então, assim, você vê o quanto cresce e evolui. Mas lá não é só lá. Isso é em todo o mercado imobiliário. Você compra imóvel hoje por 150, 200 mil do local, em 6, 7 meses ele já tá 230, 240 e assim, uma Sim. evolução enorme. Né? Hoje o déficit para moradia é um déficit que acontece diariamente. E aí, pegando esse gancho da conversa, eu gostaria de falar com vocês uma questão desses planos habitacionais. O Minha Casa Minha Vida, né? Esse público. Como é que funciona hoje? Sabia como funciona hoje o Minha Casa Minha Vida, de fato? O programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, né? Anteriormente, para imóveis usados, né? Hoje tá valendo para 350 mil para imóveis usados, para quem quiser fazer. Quando fala 350 mil é o limite valor do imóvel, o limite. Entendi. É limítrofe, né? Entendi. Então, eu tive uma experiência anteriormente, né, com o Minha Casa Minha Vida, que, querendo ou não, é bom, né, para aquelas pessoas que não têm uma renda tão alta,
para fazer a aquisição, mas é aquilo que você comentou, né? Não adianta eu querer ver a parcelinha pequenininha diretamente com a construtora e chegar lá na frente eu não conseguir, Exato. né, pagar o financiamento juntamente com o banco, que é o que mais pega, né, na situação, porque as pessoas, quem trabalha registrado, hoje você trabalha, amanhã você não sabe se você vai estar empregado. Exato, sim. Então tem toda essa questão. Uhum. Então é filtrado, FGTS, aí tem um subsídio, que é aquela ajuda, entre aspas, né? E, na verdade, acaba, quanto menor a renda, maior o subsídio. Uhum. Mas se minha renda for pequena, como que eu vou comprar Uhum. aquele imóvel? Eu só vou ganhar aquela ajuda naquele momento, mas e depois? Uhum. Então é um leque de possibilidades, né, para você vender, mas para você deixar bem claro para o cliente, né, qual a sua renda, o que você pode comprar, né, e dar assessoria para aquelas pessoas que Uhum. tem e vende bastante, né? Mas tá preparado para atender os clientes da melhor forma. Hoje a maior demanda é Minha Casa Minha Vida? Hoje, no ABC Paulista. Não, Demanda de não, venda. não. A maior demanda é naquela linha de crédito SPBE, que é uma aplicação direta à poupança. Uhum. Né? Segundo, vem aqui, eu falo assim mais as minhas vendas, né? E o que eu percebo dos outros corretores. Tenho Minha Casa Minha Vida também. Agora aumentou bastante devido ter aumentado o limite. Que Uhum. antes acho que era até 250 mil, agora 350. Mas é um programa excelente. Eu, particularmente, já vendi várias vezes. É um jogo, são várias regras, né? A linha de crédito Minha Casa Minha Vida. Se você conseguir se encaixar, é ótimo, é excelente, porque você cai numa taxa de juros ótima, 5% ao ano. A pessoa tem que ter uma renda até 8 mil reais, que é Uma renda familiar uma até renda 8. familiar composta, né? Você Entendi. pode Passado. juntar até 3 pessoas pela Caixa Econômica e até 8 mil reais. E você ganha um subsídio, mas o mais importante mesmo do programa é a taxa de juros. Redução. É a redução, porque fica em torno de 5%, 6%, isso ao ano, do Ao valor, ano, né? ao Diluindo valor- a parcela mensal. do valor que você pega emprestado. Então, é excelente. Quando a Uhum. pessoa consegue se encaixar, que ela tem uma idade boa, que ela tem uma renda baixa, e ela tem, que o problema na minha opinião, é que tem algumas regras que são, como que eu posso falar? Não sei se é estranha a palavra, mas eu acho estranho porque ele quer uma renda baixa, uma pessoa com a entrada alta, né? E que a pessoa tenha uma idade que não seja acima dos 50 anos. Então, aí quando você entra nisso tudo, essas 3 regras, para até se encaixar que é difícil. Entendi. Mas quando a pessoa consegue se encaixar, ela se dá muito bem. Então, essa regra, deixa eu ver, só pra entender, nosso público entender de novo. O governo pretende para Minha Casa Minha Vida para se encaixar no melhor programa possível. Ser abaixo de 50, Que aí a pessoa cai numa taxa de juros, juros excelente. melhor. E o juros é por causa do seguro, isso, né? Exatamente. Por Que causa do é- seguro. O que acontece? A pessoa compõe o valor da sua parcela, o seguro que você tem que fazer, teoricamente obrigatório, que é o prestamista dentro da sua parcela, Aham. porque o banco fala assim, ó, se você morrer, Morrer. eu tenho que me resguardar aqui Uhum. também. Então ele faz Sim. um seguro no financiamento dos que está fazendo. O banco não vai perder, né, gente? Então Não, ele não. coloca lá. Então ele coloca assim, se você tem menos de 50 anos, o seguro é mais baixo. Porque a probabilidade é menor, né, Gabriel, de Morrer, você morrer. Exatamente. É pra ser, né? Então faz a Uhum. probabilidade. Então o seguro é um pouco menor. Aí eles querem que você tenha uma renda baixa, Baixa. teoricamente pra você se encaixar na Minha Casa Minha Vida, mas aí teoricamente a entrada tem que ser boa pra poder estar dentro do padrão do Exatamente. financiamento. Ah, Sim. existe uma exigência de entrada? Existe, assim, eles dão uns limites, né? Imóvel novo é 20%. 20% do valor. Né? E O mínimo usado. que você tem que dar a entrada pra entrar na linha de Exatamente, o crédito. mínimo. Se a Entendi. pessoa tiver mais, é Entendi. melhor Melhor para ainda. ela. Entendi. Quanto mais ela puder dar de entrada, só o beneficiado não vai ser o vendedor, vai ser o comprador, né? Aham. Então, aí, imóvel usado, acho que chega a 30% mínimo. Isso. Né? Já chegou o momento de falarem que era igual, 20%, para tanto usado como novo. Mas sempre o usado, eles cobram um pouco mais de entrada, né? Os bancos que financiam. Por que será isso, né? Teria uma lógica? Assim, disso? a lógica é termos de garantia, exato, né? Talvez porque é um novo- imóvel mais... um imóvel novo, porque o banco, quando financia, ele dá uma garantia, né? De 5 anos, pela aquela estrutura. Uhum. Então, quando o imóvel é usado, automaticamente ele pode ser um produto que ele vai apresentar algumas avarias. Então, é essa questão que eles cobram mais o valor da entrada. Mas isso prejudica uma realidade também, né? Porque a pessoa morou um ano no imóvel, ela revendeu.
tem 1 ano de imóvel, 6 meses de imóvel, já é usado Já é pelo usado, banco, já né? tá como usado. E aí, Exato. não é. A gente tá falando. Por isso que eu fiz as perguntas de usado, porque não tô falando de usado tem 10, 15 anos que o imóvel foi construído. Aí tudo bem, 6 meses. entendi a lógica. Ou tem 10 anos que o imóvel foi construído, você tem uma avaria natural do tempo e tudo mais. Mas o banco coloca como usado se uma pessoa entrou lá, ficou 6 meses, saiu. exatamente. Não faz né? essa Coloca. diferenciação. Não né? faz. Não faz. Aí na hora de fazer isso, faz uma diferença gigantesca na venda, Na né? venda de valor faz. Porque se a pessoa fala assim, peguei um apartamento agora, que a pessoa morou 6 meses, acabou de ser construído. Na matrícula tem 1 ano de construção de apartamento. Aí na hora que você vai vender, não, é usado. É usado. Ó, aí prejudica toda uma lógica de venda, né? Exato. E o banco faz essa diferença mesmo, porque no próprio financiamento você tem a opção. Na verdade, você tem que colocar a opção. Se o imóvel é usado ou novo. E tinha que ter colocado quanto tempo de construído. Eu acho que seria mais Exatamente. lógico, né? Mais Essa justo. simulação, Exato. né? Seria mais justo, Faria mais né? sentido também, É. né? Eu acho que seria bem mais justo. Tem 2 anos de construído, 4 anos de construído, 5 anos de construído. Aí tudo bem, eu entendo que tá dentro de um padrão de você falar de desgaste natural da coisa, né? Uhum. Agora falar assim pro cara, tem 1 ano aqui, já é usado, já tem que botar 30%. Pô, 10% do valor do imóvel, você tá falando de muito dinheiro de diferença, às vezes, pra fazer de entrada. E a pessoa não tem isso, às vezes, né? Uhum. Então, assim, é bem complexo. Eu gostaria de gente, comer um bate-papo, eu vou puxando e a gente vai indo e vai tentando vai. e vai fazendo a situação. Hoje, né, a tendência Minha Casa Minha Vida, vocês falaram que não é, pelo menos o que vocês atendem, né? A gente não tá falando de um padrão geral, a gente tá falando assim, da visão de vocês, Exatamente. não é o que mais tem de rendimento para venda. Vende muito mais uma outra modalidade, que é Minha Sim. Casa Minha Vida. Com esse padrão de venda hoje, né? Que não é Minha Casa Minha Vida, então você cai num pessoal que tem uma renda um pouco melhor, teoricamente, é isso, Sim. né? Para poder entrar num outro padrão de venda. A exigência desse público tem mudado com o tempo? Esses 10 anos que vocês acompanham não tem mudado? Como é que tem ficado essa exigência com o imóvel? Agora a informação está muito acessível, né? Cada vez mais. Como é que tá agora? Fala aí, Dani, pra gente. O mercado, Como eram nossos clientes? o mercado Dia a dia. imobiliário, conforme o tempo for passando, vai melhorando, né? Porque as pessoas elas vão sendo promovidas. Então, concorda que há 10 anos atrás você tinha uma renda, né? Passou 10 anos, você já tá com outra. Sim. Então, a sim. tendência é o quê? É você conseguir comprar uma coisa melhorzinha, vamos dizer assim, em um bairro melhor. Eu não falo nem do imóvel, porque às vezes você não tem uma condição financeira para comprar aquele determinado imóvel, mas você investe no imóvel com um valor menor, um imóvel, né? E daí, mais para frente, você vai vender aquele imóvel, então vai estar valorizado. Então, você consegue dar uma entrada e pegar um imóvel melhor. Então, é o que mais acontece. Então, nesse tempo de corretagem, eu pude ver que o quê? Que a valorização, ela é muito importante, porque o que valoriza é o imóvel. Não tem, igual a gente falou anteriormente, né? Você compra um terreno, ele tá lá. Então, passa 2 anos, ele vai continuar estando lá. Exato. E a oportunidade gera negócio. Então, eu comprei meu terreno, eu paguei 100 mil. Aí, daqui a 2 anos, vamos dizer que ele esteja valendo 120 mil. Uma base. É uma base né? bem... Aí chega um cliente, ele quer comprar aquele imóvel, ele tem os 120, mas se eu puxar para 140, eu vou vender. Porque aumentei, mas ele tem um dinheiro no momento. E varia de cliente para cliente também, a compra do imóvel. Então, eu acredito, assim, na minha concepção, que mudou, tá melhorando. Porque 350 mil é o limite para tanto novo como usado. Então, concorda que abriu um leque de opções para as pessoas, né? Porque às vezes tem gente que tá mais apertado, mas eu vou conseguir comprar. Então, é aquilo. Economizar na pizza no final de semana para poder adquirir o imóvel. Então, se planejar, né? E ver aonde tá a minha condição. Será que eu vou conseguir comprar? E procurar pessoas que entendam mesmo no negócio. Né? Então, a gente procura entender. Cada cliente é único. Aham. Então, você é um cliente, você é outro. Mas eu preciso filtrar aonde eu quero chegar. Né? E hoje eles estão mais exigentes? Muito mais. Também. Há Eles 9 sabem. anos atrás Eles e agora? sabem. Isso, né? Eles sabem o que. Quando eles vão procurar, quando eles te procuram, na verdade, eles sabem o que eles querem, Sim. aonde querem, entendeu? Acabamento. Eles frisam muito tudo. Hoje tem a questão do elevador. Também, sem condomínio. Então, o cliente ele já sai bem predestinado. Ele já sai com o objetivo dele. Ele já, eu só quero se for em tal bairro. Quando ele chega, que você abre o imóvel, não gostei da vista, não gostei do tamanho dos dormitórios. Então, você mais auxilia ele
para encontrar o gosto que ele tá na cabeça dele. Mas ele tá bem dedicado, Bem bem exigente. exigente. E isso não facilita mais o trabalho também? Porque pelo menos já é um produto direcionado, né? Eu quero um apartamento com uma cobertura assim, assim, assado, Não, desse jeito, na localização. facilita sim. Facilita porque quando ele vai passando todas as informações que tá na cabeça dele, que ele já vem pesquisando, eles pesquisam bastante. Quando eles vêm até você, que ele quer ver o imóvel, você pode ter certeza que ele já viu vários imóveis. Aham. Quando ele fecha com você, você se sinta feliz, porque, tipo assim, ele viu vários. E tem uns que não falam, né? Tem uns que não falam, não falam. Mas tem uns que são verdadeiros e falam, já vi um monte, mas esse aqui me agradou mesmo. Uhum. E isso facilita. Facilita porque você acaba que você não fala a linguagem correta, né? Você não perde tempo e nem faz ele perder tempo. Porque Aham. tempo é dinheiro, né? Imagina você ficar mostrando uma coisa pro Gabriel e ele não é nada que ele quer. Então, Uhum. eu tô fazendo ele perder o tempo dele, ele ficar com a família dele, curtir a vida dele, e eu automaticamente. Uhum. Então, quando uma pessoa já passa tudo que ela quer pra Facilita, você, né? facilita. Tanto pra dar certo como pra não dar. Ou então você pega aquele cliente e você deixa ele ali, de cantinho, na hora que aparece aquilo naquele perfil, como já aconteceu várias vezes, aí você liga, ó, acabou de entrar na carteira, a gente tem esse produto. Aí, normalmente, já fiz bastante venda assim, sabe? De Impacto, deixar né? aquele cliente ali de reserva, na hora que entra o produto que ele quer, aí eu ligo pra ele e a gente já fechou. Isso é legal, né? Essa situação. É. Mas aí a rede social, né? A internet, toda essa divulgação, não tem trago também clientes com muita fake news na cabeça? O exigente e o que acha que também Que faz. vive no mundo da lua? Não tá trazendo isso também hoje em dia? Porque assim, nós tivemos uma mudança real de pessoas mais exigentes, né? Mais preparadas, que faz uma pesquisa, primeiro olha isso, olha aquilo, vê, se adapta ou não ao que ele quer. Perfeito. Esse cliente eu acho que é o melhor, né? Assim, pro mercado. Porque o cara vem pronto pra falar, ó, eu quero isso. Você tem na sua cartela? Você fala, não tenho. Aqui, vamos te mostrar um. Mas tem um outro também que ele veio cheio de fake news. Que, Tá cru, né? que pode isso, que pode aquilo. Esse você que- tem que trabalhar ele, Tem. né? esse que vem com essas informações perdidas, porque viu na internet que dá pra comprar imóvel assim, assim, assado, Ah. não sei o quê. Ai, que falaram isso. Como é que lidar com esse tipo de pessoa, né? Esse cliente aí, ele sempre existiu, né? Aí a rede social só fez ele ter mais força de digitar o que ele quer. Mas, tipo assim, ele sempre existiu. Aí, às vezes, a pessoa, igual a gente tava falando, ela acha que ela consegue comprar aquele que ela tanto sonha naquele momento, entendeu? E aí ela vai se empolgando, se empolgando. A gente, como na corretagem, a gente tem que orientar, que é igual eu falei pra você anteriormente. Orientar, ó, por esse caminho, vamos fazer esse, você pode esse, no futuro você pode isso que você quer. Mas a rede social, sim. Ela tá, como que fala? Ela expõe mais esse tipo de cliente, né? Esse que não. Ele acha que ele não tem noção. Eu acho que ele fala assim: hoje eu vou comprar um apartamento, ele pensa que é assim, sabe? Eu tenho um salário X e não tem fundo de garantia, né, Dani? O dinheiro do Não documento. tem um dinheiro guardado, né? Que a gente fala muito essa linguagem aqui no popular mesmo. Um recurso próprio, ela não tem um carro. E ela acha que vai te abordar e vai falar, olha, hoje a gente vai comprar um imóvel. Não. E o papel do corretor é orientar ele a se planejar, Uhum. entendeu? Se planejar. Eu conversei com a arquiteta Luciana, o Marcelo também, ele constrói no Goiás, a obra dele é focada no Goiás. E eu cheguei numa pergunta com eles, que eles me falaram o ponto de vista dele, mas eu gostaria de ver o ponto de vista de vocês disso. O seu, principalmente também jurídico, né, e o de vocês como corretoras. Uhum. A pessoa vai comprar um imóvel no ponto de vista físico do imóvel mesmo. Eu consigo identificar uma boa construtora ou não? O que o cliente tem que olhar? Eu vou chegar hoje para comprar. Eu sou de Minas. Não vou conseguir comprar Carroça nem Cadane, porque vou comprar em Minas, vocês não trabalham em Minas, vou comprar em Minas. A primeira coisa que eu tenho que ver para me resguardar de ser uma boa, né, uma boa compra? Eu tenho que analisar alguma coisa, o que me resguardaria como comprador? E na parte jurídica, o que eu tenho que olhar? Eu vou comprar, não vou ter dinheiro para contratar um advogado, porque às vezes a pessoa não tem essa condição mesmo de contratar um advogado para poder auxiliar numa compra, num contrato, mas ela quer se resguardar, né? Então, pessoas que estão nos assistindo muitas vezes não tem essa condição de ter isso, mas ela quer saber. Na opinião, primeiro com você, assim, o que a pessoa primeiro precisa saber de uma construtora para poder comprar e se resguardar de não ter um problema tão grave lá na frente? Tá, bom, bem interessante isso, né? Eu acho que, assim, primeiro depende do tipo de imóvel, do tipo de projeto que ela quer entrar. Se, por exemplo, quer fazer uma aquisição de imóvel na planta,
Acredito que a análise da documentação e da própria construtora em si já seria diferente. Uhum. Teria que ver como é que a construtora está trabalhando com aquele dinheiro, se ela está adquirindo o dinheiro das unidades autônomas que está vendendo, ou se é um dinheiro do banco. Ver se aquela empresa ela é séria, quando eu falo séria, é se ela já trabalha com aquele tipo de empreendimento com um tempo razoável, e quais são os efeitos daquela venda, se já teve algum problema, se ela de fato entrega, se já teve algum empreendimento que entrega ou não. E isso, gente, Google mesmo. Pesquisar a empresa, ir no site, por exemplo, da Receita, ver se a emissão da situação cadastral dela tá ok, se ela é uma empresa ativa, quem são os seus sócios. Isso, em uma pesquisa na internet rápida, consegue ver sem precisar de um advogado em si. Já ajuda, já, Exato. né? Então, acho que primeiro é identificar o tipo de empreendimento que quer entrar. Se é na planta, se já é um empreendimento construído. E se for construído, ver a documentação, né? Pedir matrícula, ver se a construtora de fato é quem consta como proprietária na última averbação da matrícula do imóvel. São esses cuidados básicos, assim, que a E pessoa tem que ver. uma coisa que aconteceu agora, né, Gabriel? Mudou a lei recentemente. A lei determina agora que se não tem nada constante na matrícula, não é obrigatório ter as certidões do vendedor. Mas eu fiz até um vídeo nisso, né, no meu canal. Eu tenho um canal, gente, acho que eu não falei, nunca falei aqui no podcast. Tem um canal só meu lá, que eu falo Vamos divulgar, hein? de Vamos divulgar. direitos, né? Eu compartilho coisas sobre direito. E eu fiz sobre essa mudança da lei. Falando que a lei agora não obriga mais que você tenha nas certidões para poder apresentar. Porque quem tá com a dívida, né, o credor, ele que tem a obrigação de ir lá e registrar na matrícula a informação, porque para terceiros não se prejudicarem. Então, é assim, protegendo quem tá comprando. Só que assim, na sua opinião, né, ainda é bom puxar. Não, sim, Sim. com certeza. Quando fala certidão assim, para também ficar claro pro pessoal, é porque assim, quando vai comprar um imóvel, antes de registrar o compromisso particular de compra e venda, né, ou na verdade a escritura pública na matrícula, tem uma escritura pública. Então tem que ir no tabelionato de notas, fazer uma escritura pública, que nada mais é transformando o compromisso de compra e venda num documento público, e na escritura há a exigência de que tem que ter a apresentação dessas certidões. Ver como é que está a situação cadastral da empresa, ver se existe, como é que está a distribuição de processos cíveis, trabalhistas, criminais contra a empresa e seu sócio. Então é isso, né, nesse sentido. Então, assim, é fundamental, né? Porque a existência de uma ação judicial, por exemplo, dependendo do conteúdo dela contra a empresa, pode prejudicar a própria negociação em si. Porque, por exemplo, a empresa não conseguiria fazer a averbação da escritura na matrícula, e isso você não tem o domínio, né? Não tem o título da coisa. Então, mesmo que a lei não exija mais a apresentação dessas certidões na hora de lavrar a escritura pública, é de bom tom o comprador ou o corretor, e daí também a importância da figura do corretor, puxar por eles, né? exato, toda essa certidão e como é que é a situação da empresa e dos seus sócios. Lembrando também nosso ouvinte, né, nosso telespectador, que assim, não é porque a empresa tem uma ação judicial Não, sim, com que, certeza. nossa senhora, a empresa não pode vender, meu Exato. Deus. Eu costumo dizer hoje, eu falo isso pra muita gente, né, muito cliente, ação judicial hoje, como isso popularizou, um monte de gente sofre, é natural. Ainda quem tá mais no uma comércio... empresa, uma construtora, né, uma construtora Então, gigante. por exemplo, uma construtora grande mesmo, a MRV, sei lá, Cirela, Biara, elas vão ter ações judiciais contra elas. Sim. Natural. Né? Tem pessoas que compram, não gostou, e vai lá reclamar alguma Sim. coisa, vai encher o saco por alguma coisa, e vai discutir com direito ou sem direito, isso não importa. A questão maior é que empresas podem. Principalmente a empresa, quanto maior ela é, mais chance ela tem de ter ações judiciais. Essa situação que a gente tá falando, assim, tem ações judiciais que ela impede que o negócio aconteça, né? Sim. A pessoa tem lá, por exemplo, é uma consultora pequena e ela tem já 12, 13 milhões já de dívida trabalhista, um exemplo. Pô, é óbvio que vai dar problema nisso aí, Sim. né? Essa situação. Agora, na visão do corretor, quando a pessoa vai comprar, o que você acha que tem que ser para comprar com segurança, além da questão jurídica? Tem alguma coisa que a pessoa tem que ver? Ver a credibilidade, né? Principalmente que os maiores negócios saem de imobiliárias, né? Então, igual você falou, você fala melhor do que nós como corretores por trabalhar na parte jurídica, né? Do segmento. Mas é analisar. É quem tá por trás daquela empresa, né? Quem é o corretor? Né? Verificar... Porque é mais por indicação, né? A indicação é a chave do negócio. Então, eu vou comprar porque fulano comprou com o ciclano, que ele é um bom corretor, então faz um trabalho legal, trabalha para uma empresa que tem nome, que é renomada. Então, isso é uma das partes fundamentais para o cliente no primeiro momento, né? Ele vir. É saber quem está vendendo, né? Ir até o determinado local. Eu vou de noite, vou de dia, vou em vários horários também, que é importante, porque às vezes, tem uma feira lá na casa do rapaz que eu não sabia.
Uhum. Então, às vezes, o corretor não falou. Acontece E muito às vezes isso. nem por maldade, Nem né? por maldade. É verdade. Mas eu costumo ir, né, me informar, principalmente quando eu vou direcionar aquele cliente. Aí eu vou lá em determinados horários, né, para saber o que eu tô vendendo para aquele meu cliente. Para que eu não possa vir a me queimar, mesmo eu não tendo culpa, né? Uhum. Mas eu procuro sempre abordar, que é a parte fundamental do corretor, saber o que ele tá vendendo também. O cliente, assim, também tem que dar uma olhada junto com o corretor, ou o corretor também consegue ver isso bem antes. É questão de estrutura, se tem alguma trinca. Quando a gente fala em trinca, mas não é rachadinho, sabe? De bater a porta, fica um negocinho, não né? é aquelas trincas que, tipo assim, são trincas mesmo, de profundidades, trincas antigas, que tudo isso os arquitetos e engenheiros, eles conseguem comprovar quando aquele imóvel, ele tá, tipo, qual que é a palavra? Comprometido. Isso, visualmente, é um fator importante quando você vai vender um produto, ou então quando você chega, ou o cliente vai comprar. Às vezes ele tá tão querendo aquela casa, né, uma casa antiga, e aí ele acha que vai financiar. Não é assim, vai haver uma engenharia, vistoria. Dependendo de como que tá o imóvel, né? Porque tudo que é usado tem avarias, né? Sim, até a com gente tem, certeza. né? Eu não. Imagina, né? O Ilmar não Nem eu. tem, o Ilmar não tem, mas tem. História de avaria. Botox puro. Sem Deus. Que isso aqui, ainda. minha cara brilhando nem é botox. Aí você imagina um imóvel que fica ali, pegando sol, né? O dia todo. Aí, de repente, começa a chover, né? Aí, o que estava dilatado contrai. Você imagina um imóvel que fica exposto, que não passa protetor solar, né? Que não tem manutenção. Então, o cliente, assim, visual, ele tem que olhar esses detalhes, né? Mas tudo isso aí, ele vai ter suporte. Eu quero mesmo assim, Rosa, esse imóvel, que às vezes acontece, né? Sim, acontece. Ele quer esse imóvel para derrubar e construir uma casa nova para a esposa. Uhum. Então, só que se ele for financiar essas questões físicas, não vai ser ele que vai determinar, entendeu? Que são boas ou ruins. Vai vir um engenheiro, ele vai avaliar. E aí são fatores que a pessoa, antes de fechar o negócio, ela tem que ver como que vai ser comprado, né? Se for à vista, tudo bem, né? Não vai ter muitos percalços, porque ele vai derrubar tudo. Agora, se for financiado, sim. Vai haver outros terceiros. Tudo que houver terceiros, né? Eles vão analisar tecnicamente e aí pode ser que não conclua o negócio. Isso é importante ele olhar, né? Essas Então, avarias. A pessoa vai comprar um imóvel, na visão, né, de vocês, assim, é interessante já chegar. Se o corretor fizer, por exemplo, uma avaliação antes, que eu acho muito importante, que tem corretor que não faz isso. Eu já vi corretor que chega no lugar para conhecer junto com o comprador, Sim. né? Eu acho que o corretor tem que ter esse cuidado de... Ele tem uma cartela de imóveis dele lá, que ele vai cuidar. Ele não tá fazendo nada hoje? Pô, pega a chave, vai lá dar uma olhada, tirar uma foto dele mesmo, pra ele ver, pra ele conhecer, porque eu cheguei a ver corretor de entrar no lugar e ele fala, mesmo, o que tem aqui? Olha, nossa, é verdade, aqui é uma conhecendo cozinha. junto com o cliente, Conhecendo né? junto. Isso acaba, assim, vendo minha opinião como um comprador, um pretenso comprador. Isso quebra a credibilidade. Né? Porque o assim, cara- por que eu vou precisar, então? Assim, E você? tô descobrindo com você. Então, assim, eu poderia ter Sim. visto sozinho e conseguido fazer. Então, assim, exato. eu acho que o corretor tem que fazer esse cuidado Tem. de ir antes. Saber. E aí, nesse sentido, é isso. Ele começou a olhar, né? Ele falou, pô, tem as trincas, tem um negócio. O corretor tem que puxar esse histórico, né? Tem. Porque é ele o intermediário da coisa. E o comprador, se não puder ter um auxílio, é chegar olhando de fato, então, né? Assim, olha, pô, usou que piso? Pô, um piso, pô, legal. Horário também é muito importante. Pontualidade. Eu não gosto, né, de mostrar a partir das 18. Não é que eu não gosto de mostrar pro cliente à noite. Não é nada disso. Porque à noite você não tem a melhor Não. visão da rua, de como que é o bairro, se é barulhento. Então, é um fator também muito importante para as pessoas que estão querendo comprar imóvel. Sempre durante o dia, de preferência no sábado. Porque sábado, geralmente, todo mundo tá em casa, de folga, na rua. Você vai ver se a rua é barulhenta, movimentada, se ela é uma rua silenciosa, se é composta mais de idosos. Você vai ter muita, né, tipo assim, resposta. E são coisas que o corretor, igual você falou, nessa precaução, ele consegue ver também. Só que o cliente, às vezes, ele vai sozinho, né? Às vezes, ele insiste pelo local, o endereço, e você passa, né? Porque você tem que ter uma transparência com o cliente. Ele vai sozinho. Então, eu sempre oriento. Ó, se você for lá, passa na frente, mas vai durante o dia, pra você ver real, né? E uma coisa que agora, né, me surgiu agora que você falou, eu vou falar sobre esse assunto e eu vou querer que o Gabriel também responda, né? Fale bastante, assim. O cliente que encontra o imóvel pelo corretor e tenta ir sozinho depois fechar direto com a Isso aí, construtora.
Acontece. Como é Mó que dá, como é que dá tristeza. com isso, né? Tristeza, Respirar. Poxa. raiva, Muita raiva. tristeza, tudo junto. Mas Mas passa. eu acho que o maior problema, Gabriel, vê se concorda comigo, o maior problema tá em quem vende. Sabendo que o imóvel foi apresentado por você, que é corretora. Eu tenho ciência que foi você que foi lá levar. Eu tenho ciência que você que fez. E aí o corretor tem que tomar um cuidado de fazer tudo por escrito também, né, Gabriel? Depois. Sim. Exatamente. Colocar no papel, depois pedir pro Gabriel explicar isso. Que tem uma lei, né, também, né, que Uhum. você... igual você falou, não te interrompendo, Uhum. mas teve uma situação que eu fui mostrar um imóvel, né, para um rapaz e tem a ficha de captação, né, que a gente leva, o cliente assina, e querendo ou não, quando você tá assegurado, né, você tem como cobrar daquilo depois. Exato, você tem que demonstrar essa Documento. intermediação, É um né? documento. Não fica barato Não, também, né? não. Poxa, não é que eu perdi meu tempo, eu mostrei, né, eu fiz de tudo para aquela venda acontecer e me passar a Tem seus perna. honorários, né? Que É, o exato. corretor, que as Aí- pessoas confundem muito, né? Mas ele tem um honorário dele. Então, quando você faz toda essa intermediação e descobre, né, por terceiro, que o cliente foi lá, te atravessou, que essa é a palavra que é usada. Eu Uhum. poderia achar outra palavra bonita, mas não tenho. Uhum. Te atravessou e foi lá e falou com o vendedor, entendeu? Quando você tem esse documento, aí sim, Te assegura, né? te assegura. Exatamente. Assegura o seu trabalho, o seu tempo, o seu nome no mercado. Sim. Porque uma coisa é o cliente ele comprar um outro imóvel, direito dele. Sim, Ah, sim. não gostei daqui, não gostei do seu atendimento, direito dele também, comprar com outro corretor em outro imóvel. Uma outra coisa é ele te colocar de escanteio, fechar diretamente com o proprietário e Sim. desconsiderar que ele só conhece o proprietário por conta da sua intermediação. Sim. Exatamente. Mas acontece, né? Merece uns cascudos, mas É. não pode. Tudo pra dar Gente, eu não errado, tô né? falando Uma isso. negociação que começa errado, Exato, né? exato. Uma negociação Eu que começa errado tem tudo particularmente pra dar errado, né? Mas acontece, né? Não, Eu acho que sim. em todas as áreas acontece, mas em corretagem acontece bastante, É, né, Dani? já acompanhamos muito aqui, né? Situações como essa, por isso que eu quis pegar esse gancho disso acontecer. Aí eu acho que há um pouco de despreparo jurídico de alguns corretores. É. Verdade. Né? Sim. Então, assim, o corretor que ele não está respaldado por uma imobiliária e que ele não tem a cautela de consultar, conversar, trabalhar com um advogado para poder orientar, ele vai cometer essa gafe de apresentar um monte de imóveis sem ter criado uma ficha de atendimento de quais imóveis iria apresentar para o cliente. Depois Sim. provar. Nós temos casos aqui que o cara foi lá e preencheu uma lista lá do imóvel e depois a pessoa pulou sozinha, o cara entrou com a ação judicial e ganhou. Assim, foi por isso aqui, não, ó, tá aqui, ó. Eu provo que no dia tal, hora tal, ele preencheu essa ficha, ele conheceu o imóvel através do meu trabalho. Uhum. Sim. E o juiz vai falar, olha, com base no artigo lá 725, se não me engano, do Código Civil, vai falar, realmente tem que pagar e ponto. E é isso que funciona. Só que é o despreparo de alguns corretores, né? E aí amigos corretores, que sei que são muitos que assistem a gente. Se acautelem, né, de fazer as coisas. Se você não tem conhecimento jurídico para isso, pô, contrata um advogado, nem que seja para uma consulta jurídica, para você se respaldar. Como vou fazer, né? O que eu devo fazer, porque depois que você vai lá. E eu já vi também desse caso, né? Já chegaram corretores aqui para conversar com a gente. Ele intermediou tudo, ele conversou com tudo, só que não tinha uma prova. Ele não tinha uma conversa de WhatsApp, ele não tinha. Eu já ia falar que É. as conversas do WhatsApp, elas São já maravilhosas. servem para você provar o seu trabalho. Mas assim, aí o corretor não tem especificamente que levou naquele imóvel. Sei. A pessoa não falou o lugar, não colocou, não intermediou. Aí, mas foi ele que levou. Porque no dia ele botou no carro dele, a pessoa levou até os imóveis, aí apresenta, a pessoa gosta, depois sozinha volta lá, faz a venda, né? Acontece tudo, e você só descobre depois. Aí você quer entrar com ação judicial sem como provar nada, né? Uhum. Que você intermediou. E como que você vai provar? Porque eu falo assim, pô, mas peraí, tá, você mostrou o imóvel pra essa pessoa, eu entendi. Mas foi esse imóvel que você mostrou? É Aí você não verdade. fica como provar isso, É. né? Aí o que acontece? Perde a ação judicial. Então, né, Gabriel, acho que o melhor caminho é esse. Bota no papel, pô. Vai sair com a pessoa pra mostrar imóvel, faz lá uma listinha de tantos imóveis que você vai mostrar, Sim, uns endereços, a uma pessoa página mesmo, só dados, o imóvel, coisa simples. bem simples. Né? Pra provar pro juiz depois, olha, tá Exato. aqui, de tal hora eu mostrei pra essa pessoa, ela viu, ela assinou e fez isso. Só que aí, como eu tava dizendo antes, eu acho que um dos maiores fatores, na minha opinião, o comprador é muito sacana que faz isso, porque Uhum. usar a intermediação de uma pessoa e depois descartar ela, tudo errado. Mas quem vende, o construtor, que se dispõe a isso, eu acho que assim, é um canalha de patente maior, né? Sim. Porque uma coisa é o comprador comprar uma vez só e acabou, né? Outra coisa é o construtor, né? A empresa Vendedor, né? que fica ali, que Alimentando trabalha com isso. aquilo, É. né? Alimentando essa corrente, né? né? Que Porque
De verdade, se você for pensar, pô, o construtor ele não tem só aquele imóvel pra vender, ele tem outros. Tem outros. Se ele tem essa índole, ele fez isso com aquela pessoa, fazer com qualquer outra, Sim. né? Uhum. Então, assim, se ele teve conhecimento que veio por meio de um corretor, depois ele, pra não pagar o valor, sabe, da comissão, se dispõe a conversar por fora, na minha opinião, assim, é uma pessoa sem credibilidade pra nada. E também é um dos pontos que a gente tem que observar. Vai lá, olha, vê se ele colocou isso num papel alguma vez, entrou alguma ação judicial de corretor, vê porque ele é um cara sem índole, Exato. Sim. né? Então, essa pesquisa, assim, que a gente até comentou no começo do comprador fazer do construtor ou do vendedor, não é só do comprador, né? O corretor também tem que fazer isso, Sim. né? Que puxou lá no ESAG, lá no site do tribunal, viu que tem ação exatamente falando isso, que o construtor já fez isso, já foi condenado a pagar comissão de corretagem de um corretor que ele jogou para escanteio, já é algo para acender o sinal de alerta, né? Sinal de Já alerta. vê que não é uma pessoa... De boa índole. De boa assim, índole, exato. ele vai claramente cometer e provavelmente cometer de novo um Vai, corretor. sim. É que antes de começar o podcast, a gente estava até conversando, né? Na sala ali do lado. O quanto é importante e necessário um suporte jurídico numa negociação de imóveis. Uhum. Entendeu? Às vezes a pessoa deixa, igual eu falei para ela, às vezes por causa de valores de uma consulta, valor de um contrato, né? Você entra numa armadilha. Entra numa armadilha. Entendeu? Exato. Nem sempre você, às vezes, você deixa de ganhar uma comissão, mas você pode perder algo que você já tem. Uhum. Às vezes você pode perder um apartamento que você tem porque você entrou numa negociação totalmente que não foi Equivocada. feita uma investigação, entendeu? Uhum. E alguém das partes vai ter que pagar, né? Você leva alguém lá que você não sabe de onde veio, igual o Wilmar estava falando. Às vezes pode ser um vendedor, às vezes pode ser um comprador. E ali dá tudo errado, você como intermediário, você não vai sair disso. E vai Não. entrar junto Você na vai roda. entrar junto, porque na hora de você ganhar o dinheiro, você entra junto. Uhum. Então, também na hora de dar tudo errado, você também não vai sair. Às vezes, não é só deixar de ganhar. Às vezes, você também pode perder. Eu já Uhum. fiquei sabendo de casos que pessoas que perderam imóveis, porque, infelizmente, não teve a perspicaz de procurar saber, ou até mesmo a inocência. Porque a gente também acaba que a gente nunca tá esperto. Uhum. O ser humano, ele sempre tá, ele se supera. Às vezes a gente vai na amizade, na indicação. Então, o suporte jurídico, ele é para isso. Para tirar toda a emoção, a amizade, irmão, amigos, Uhum. entendeu? Razão. Vamos pegar documento, isso, documento do imóvel. Ah, não deu certo? Já aconteceu aqui, né? Muitas vezes, né? Tá tudo certo. Quando vai olhar o documento do E imóvel... o Gabriel é chato, hein? Tá todo atrasado, entendeu? O vendedor É. tá vendendo uma coisa que não existe Exato. e não se faz nada. Acaba a negociação ali. Na verdade, não existe negociação. É. Não, e você falou, foi uma coisa muito interessante e importante mesmo. A pessoa vai com a emoção fazer as coisas com um departamento jurídico por trás auxiliando, né? E eu vejo isso, né? Por isso que o Gabriel coordena toda a equipe jurídica aqui, porque ele é chato mesmo, assim. Detalhista. Extremamente detalhista de você falar, né? E essa vírgula nessa matrícula, É. eu falar, meu Deus, eu não tinha visto isso. É, exato. Porque é essa filosofia, né? De saber que é a aquisição de um bem que é o sonho da pessoa, né? Aquela frase do sonho da casa própria é real. Mesmo Sim. assim, né? A pessoa é o sonho da vida, né? A pessoa lutou a vida inteira pra construir aquilo, então. A análise, ela tem que ser bem, bem, bem detalhada, né? E é até interessante esse ponto que, assim, esses são os problemas mais velados, né? Documental, ação judicial e tal. Assim, eu acho que até quando a gente começou o podcast, que a pergunta foi como identificar, né, um negócio que é frio, coisa do tipo. Esses são os mais difíceis, né? Esse é o mecanismo mais difícil de procurar empresa e tal. Mas o que eu acho mais básico mesmo, é igual a Rosa já comentou também, olhar se a negociação tem um fundo de veracidade. Porque tem vezes que tem pessoas que compram assim, um apartamento que vale 500 mil reais, tá comprando por 200, 150 mil. Tá na ver se cara, aquilo tem uma cara É de verdade. realidade, Fundamento, né? né? E tem vezes que tem um fundamento, exato. E não só com imóvel, né? Mas assim, qualquer coisa. Você vai comprar um carro, você vê um carro que tá avaliado 100 mil, vai comprar por 50 mil. Alguma coisa tá errada. Ninguém... Tirar O a vendedor não tá emoção, perdendo né? dinheiro. Tirar, tem que ter razão. Exato, É exato. muita emoção, porque quem não quer um produto bom e barato? Todo mundo Todo quer isso. mundo. Se agora mesmo anunciar, a gente para e vai olhar. Então, É. se você não entra com a razão e para, pô, por que esse produto? Tá Porque tão sempre barato. que tem. Um carro tá mais em conta, ele tem alguma coisa, uma avaria, documento. E imóvel do mesmo jeito. Só que é, como a gente tá falando, o imóvel é um planejamento bem, né, bem de longo prazo. Então, se você não der um passo errado, você corre o risco de não conseguir novamente juntar tudo. É, exato. E uma coisa que eu sempre falei, né? Como eu sou professor de direito penal, em aula eu falava isso. Quando a gente ia falar de direito penal, do artigo 171 de estelionato,
A gente tem uma teoria aqui, né? Não é uma brincadeira, mas para poder ficar claro para a pessoa ouvir. A vítima do estelionatário sempre viu vantagem onde não existia. Sempre. Sempre. Assim, o estelionatário ele vai vir com uma vantagem acima da média do que o mercado pode oferecer. Em todos os aspectos. Uma ilusão. E aí a vítima do estelionato, ele se sente muito esperta, porque só ela tá vendo aquela vantagem. Então assim, o Gabriel falou, o imóvel custa no mercado 550 mil reais. Você olha e fala, nossa, aquele produto, você sabe que custa isso. Aí o cara te oferece por 220, tem que fazer a média na cabeça. Nem pra construir aquilo foi 220. Custou isso. Então a pessoa não gastou, ela gastou mais pra construir e ela vai te vender por menos que ela pagou. Mas a vítima do estelionatário, e aí a gente pode entrar nesse ponto importante, assim, sempre vai ver essa vantagem. E o estelionatário vai te oferecer a oportunidade única, exclusiva, e tem que ser pra amanhã, senão você perdeu. O modus operandi é o mesmo. É sempre o mesmo, né? A gente atua aqui hoje, nível Brasil, né? Nós temos hoje processos no Brasil inteiro, nós temos em todos os estados da federação, né, Carol? Acho que em todos, né, Gabriel? Todos aqui, acho que nós temos todos os estados. E grande parte dos nossos processos são de crimes relacionados a golpes. Né? Nós atendemos muito vítimas de golpes. Golpe da pirâmide, golpe do joguinho, golpe do tigrinho, golpe do não sei o quê. Nós atendemos toda essa demanda aqui hoje. E todos é a mesma situação. A pessoa entra num fator de investimento, numa plataforma de investimento, e eu vou levar isso para o imóvel, entra num investimento que assim, vai ganhar 30% ao mês. Não, assim, nem o banco, nada na vida vai dar 30% por mês a mais. Mas aí ela se sente empolgada com aquilo, se sente única. E o criminoso, usando essa, digamos, uma certa ganância da pessoa, porque ela vê aquilo e acha que vai ganhar muito dinheiro, ele usa a oportunidade da necessidade de urgência. Fala, tem que ser pra amanhã, senão você vai perder. Tem que ser pra amanhã. Aí o que acontece? Ele começa a desesperar atrás. E no imóvel é a mesma coisa. Nós tivemos um caso aqui em Santo André, antigamente, isso tem uns 6, 7 anos, eu acho que vocês devem ter acompanhado isso. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque inclusive essa pessoa chegou a vir no meu escritório para tentar defendê-la dos crimes que ela cometeu. Mas ela construía aqui em Santo André, ela passou a construir de verdade, de fato, os imóveis na região, e ela chegou um momento que ela acha que ela estava no ápice do golpe. Então todo mundo achava que ela era grande, né? E ela andava de carrão. Eu falando, vocês vão lembrar de quem é. Andava numa Hilux, com segurança, a mulher com um cachorrinho debaixo do braço, pra cima e pra baixo. E aí ele começou a ofertar os apartamentos que custava 300 mil reais a 110. Aí ela começou a vender o mesmo apartamento pra 10 pessoas, pra 15 pessoas, pra 20 pessoas. E aí depois que ele conseguiu vender tudo, o que ele fez? Apareceu. Então assim, as pessoas começaram a comprar, e aí eu vi os compradores falando assim, nossa, era a oportunidade única. Comprei um apartamento que custava 350 mil reais por 105 mil. Quando a pessoa viu, eu falei, como? Que mágica que esse construtor fez? O apartamento pra construir custa 200. A matemática não bate. Não bate. Assim, Já começa por aí. se você olhou o carro que custa 300 mil, 50 mil reais o carro, estão te oferecendo por 20, tem coisa errada. Tem. Ninguém vai perder 30 mil assim, né? O imóvel, a mesma coisa. Só que aí a pessoa corta o corretor. Porque o corretor, ele sabe do mercado. Né, nesse caso. O corretor sabe do mercado. Fala, não, esse imóvel não custa só isso. Não faz sentido. Não é isso aqui só. Aí o que acontece? Ele começa a intermediar a coisa. Então, assim, o cuidado é muito grande do corretor com esse sentido, senão o corretor entra junto no crime de estelionato. Sim. Né? Então, por isso que as pessoas acabam se ferrando, né, Gabriel? Exato. E tem essa situação hoje. Exato. Gente, nós estamos... A Carol já apontou 2 vezes ali. Estamos caminhando para o final do nosso podcast. Tem Nossa, muito... tão rápido, rápido, né? Passa. Tava a gente nervosa. passou... Chegamos Agora a quase que eu me 2 horas acalmei. também de novo, né? Um e pouquinho? Um e pouquinho de... E Gabriel, agora que a gente tá calmo, Agora que começou a acalmar, né? Agora que fluiu, né? Mas é sempre assim. Vocês perceberam que é um bate-papo que tem muita coisa Tem pra muita pra coisa, se falar, muitos né? assuntos. Coisa. A gente for aprofundar no venda do imóvel, então como vende, como faz, né? Dica para corretor, dica para quem vai ser construtor. A gente pode aprofundar em muitos assuntos, É mas verdade. a gente sabe que um podcast também tem um limite de tempo, Sim. até porque a pessoa tem que, né, mudar depois e fazer outras coisas e ver as situações. Eu vou agradecer imensamente vocês, né? Principalmente assim que se dispuseram para vir hoje gravar com a gente, falar desse assunto tão importante, tão difícil às vezes de lidar, porque ele trata de sonhos de pessoas. Como a gente já disse aqui, você participa de um momento muito especial da vida das pessoas. Então, eu agradeço imensamente vocês, né, por terem vindo. Gabriel, muito obrigado por ter participado hoje, né, ter disponibilizado para vir aqui, para de fazer
todas as avaliações que estava fazendo para vir aqui hoje disponibilizar. Eu vou pedir para que vocês façam os agradecimentos, pedir para o Gabriel começar, né, para fazer os agradecimentos, depois vocês, e principalmente colocar os contatos de vocês, aonde acha vocês, né, para poder consultar para um imóvel, como é que faz para falar com vocês, para que vocês possam, então, continuar vendendo e vendendo muito, sempre muito, Beleza. graças a Deus. Bom, foi um prazer participar dessa conversa com vocês. Fico muito feliz pelo convite, feliz pela participação. E é basicamente assim, o que eu tenho pra dizer sobre o que a gente estava falando agora é o cuidado, é a cautela básica mesmo. Intuição, né? Então, tanto pro corretor como pro comprador, viu que aquele negócio ele tem um pé de que não pode ser verdade porque não está dentro de uma realidade, saia, né? Você está investindo muitas das vezes tudo que construiu na sua vida inteira. Então, qualquer erro que possa acontecer isso pode acabar com... Igual a gente estava conversando com a sua vida, da sua família, enfim. Então, cautela, vai pela intuição. Procura sempre um profissional, tanto da área jurídica como o corretor. Não tente se aventurar, porque o prejuízo ele é muito alto se acontecer. Então, é isso. É um prazer, mais uma vez, participar nesse podcast com vocês. E conte comigo para as próximas. Com certeza. Eu também. Adorei, né? Fiquei nervosa. Mas aí fui me soltando. Quando eu tô agora à vontade, vai acabar, né? Sobre a cautela, o Gabriel explicou muito bem, né? E é isso mesmo. E eu, por mais que eu esteja 9 anos na área, né? Tô em constante aprendizado, né? Hoje eu sou uma corretora, amanhã eu sou outra. Aprendo bastante com meus clientes, com o pessoal jurídico, com o construtor, com todo mundo. E para vendas, ou consultoria, ou informação, é só entrar no meu contato, né, pelo WhatsApp, que é o 11. Posso passar? Claro, por favor. A minha vontade era de estar com a placa aqui, ó. Não era estar falando, não. Sabe, uma plaquinha? Vai aparecer igual aqui no aquele perfil, povo, né? Vai igual aparecer. o povo que vende ouro, não tem no centro? Minha vontade era vir Devia com ter ligado a aquilo. miséria Mas escrita. eu ia vir. Eu falava, vou perder essa oportunidade de, né? Devia ter Então, vindo. mas- A arroba do Uma Instagram, roupa, Me né? procure. Tipo, preciso pagar minhas contas. Então, ó, meu telefone é 11 989 73 7486. Rosa Maria. Precisar de qualquer coisa. Eu quero saber informação. Quero marcar uma visita. Não, vou comprar com qualquer tipo. Suporte, assessoria, eu e a Dani. A gente está aberta para isso. A gente trabalha aqui na região de Santo André. Vai ser um prazer. Entendeu? Obrigada mesmo, gente. Adorei. Foi fácil, foi tranquilo, né? Só você fácil. tava nervosa. Ó, o Gabriel foi bem melhor. Eu achei que eu ele tava tava- nervoso, eu mas ele tava, foi bem. comecei. Entendeu? Imagina. É porque você fala assim que você fala bem, né? É. Não, É difícil, vocês é. foram Falar muito em- bem. Falar É? em público é a fobia. Teve até uma pesquisa recente que falar em público é a fobia mais... Mas sabe o grave que tem, é? fica Mas, sério. né? na verdade, a gente não... Eu não sei vocês, mas sabe que o medo que a gente tem não é de falar. Parece que é de como o povo vai analisar você. Olha que loucura. Exato. A gente tinha que ter Justamente medo por de causa- falar, não é? De falar, não, vou gaguejar, vou cuspir em alguém, um exemplo. Não, mas a gente fica com medo de como o outro vai... Olha que Percepção. loucura. Vou derrubar uma taça com água aqui. Todo mundo falando, ninguém deixou eu divulgar, eu também, né, gente? Calma aí, vou passar. Vai. Não, Fala pode aí. falar. Não, mas é isso mesmo. É esse medo de você, nossa, como você é analisada. Mas não, foi gostoso. É igual eu falei. Esse assunto aqui, ele rende bastante. Sim. Uhum. Mas a gente só explicou um pouco do nosso dia a dia, entendeu? Que a gente tem bastante. É verdade. É igual eu vou deixar uma reflexão pra vocês aqui, quem não é visto não é lembrado, Uhum. né? Então é uma frase que eu levo comigo pra onde eu vou. E eu queria agradecer. Foi uma aula, né, com profissionais. E aqui a gente tá mostrando o que é o corretor. O que é o dia a dia do corretor e quais são os nossos déficits, nossa maior dificuldade. E eu sou muito grata por esse bate-papo. Foi uma aula, né? E meu contato no telefone DDD 11 9 4781 3714. Vai estar lá o link, né, do Instagram Vai. para vocês seguirem a gente e É. nos consultar, né, para uma assessoria, né, com clareza, eficiência, qualidade, pra gente poder dar continuidade, Com né? certeza. Aprender também cada dia, né? Sim. Isso mesmo. E é isso, não tem. Não colocou o seu Instagram, né? Colocou? Colocou o O Instagram meu do Gabriel? Instagram já Já? automático pela edição aí. Não vai falar. Gabriel. Eu não sei de cor também, então.
Eu tava tentando lembrar aqui, todo mundo lembrando as coisas, e eu falei, mas qual é o meu? Eu não lembro. A gente nunca lembra, né? É, eu Mas não no ao lembro vivo, né? também, Porque é ao exato. vivo, né? Então, Exatamente. Eu não sei, foi muito bem, gente. De novo, muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Eu Rosa, agradeço, Dani. eu agradeço. Agradeço imensamente de terem a oportunidade de ter vindo, falado de um assunto tão importante. E claramente espero que vocês possam voltar outras vezes, conversar Com mais certeza, assuntos, com bater certeza. mais papo, para poder auxiliar as pessoas a terem sucesso nas suas coisas, terem cautela nas suas coisas e aprenderem. Até às vezes tem pessoas que estão aqui hoje querendo ser corretor, pensando se é um bom negócio ou não, qual caminho tomar, e talvez hoje seja esse podcast que tenha dado esse pontapé inicial na vida Sim, das pessoas, né? verdade. Uhum. Vou agradecer imensamente vocês. Gente, muito obrigado mesmo por terem participado, por terem assistido com a gente aqui esse podcast. E, novamente, assistam sempre o CM Podcast, que vai ser sempre assim. Conteúdo com profissionais, com pessoas que vivenciam diretamente na área, para que possam, então, ter aí conhecimento para passar e você adquirir cada vez mais conhecimento, conteúdo e uma coisa muito importante, poder ter a segurança de tomar a decisão na sua vida para coisas importantes. Muito obrigado e até a próxima.